Carlos sempre foi um homem simples. Acordava antes do sol nascer, trabalhava na pequena fazenda que herdou do pai e conhecia cada trilha daquela região como a palma da sua mão. Mas naquela manhã de novembro, algo seria diferente. Algo que ele jamais imaginaria possível. A família estava passando por dificuldades. As chuvas tinham sido fracas, a colheita pequena e o dinheiro mal dava para o básico. Foi quando seu compadre sugeriu: Carlos, por que você não vai caçar na selva? Tem muito animal lá, dá para vender a carne na cidade e ajudar a família. Carlos hesitou. Aquela selva densa, que ficava a uns 5 quilômetros de sua casa, sempre teve fama ruim. Os antigos da região contavam histórias estranhas, falavam de sons bizarros à noite, de pessoas que entraram e nunca mais voltaram. Mas a necessidade era grande. Os filhos precisavam de comida. A esposa estava preocupada e ele era o homem da casa. No dia seguinte, antes mesmo do galo cantar, Carlos pegou sua espingarda velha, encheu a mochila com água e algumas fatias de pão e partiu. A neblina da manhã ainda cobria o chão quando ele começou a caminhar em direção à floresta. O coração batia forte, mas ele tentava se convencer de que era só uma caçada comum. As primeiras horas foram tranquilas. Carlos seguia rastros de veados, observava pegadas na lama, prestava atenção aos sons dos pássaros. Tudo parecia normal. O sol já estava alto quando ele finalmente avistou um cervo magnífico, com galhadas enormes, bebendo água num pequeno riacho. Era a chance perfeita. Carlos ergueu a arma devagar, mirou com cuidado, prendeu a respiração e... foi quando ouviu o choro de criança. Alto, desesperado, vindo de algum lugar próximo, mais adiante na mata. O caçador abaixou a arma na mesma hora. Seu instinto de pai falou mais alto. Havia uma criança perdida ali? Como isso era possível? Aquela região era isolada, não tinha casas por perto. O cervo fugiu assustado, mas Carlos nem ligou. Começou a correr na direção do choro. Galhos arranhavam seu rosto, cipós tentavam segurar suas pernas, mas ele continuava. O choro ficava cada vez mais próximo, mais real, mais angustiante. "Aguenta aí, menino, tio Carlos está chegando!" Ele gritava enquanto corria, o coração disparado. Depois de uns 5 minutos correndo feito louco, Carlos chegou numa pequena clareira. E foi ali que ele viu algo que fez seu sangue gelar. Não era uma criança. Era uma armadilha. Uma armadilha cruel, feita de metal enferrujado, presa à perna de um filhote de onça-pintada. O animal gemia de dor, um som tão parecido com o choro de criança que Carlos entendeu porque tinha se confundido. O filhote estava sangrando, assustado, tremendo inteiro. Seus olhos dourados fitavam Carlos com uma mistura de medo e súplica. Carlos ficou paralisado. Nunca tinha visto uma onça pintada tão de perto. O animal era lindo, as manchas do pelo formavam desenhos perfeitos, mas a situação era terrível. Ele olhou em volta, procurando a mãe do filhote. Sabia que onças são extremamente protetoras com seus bebês. Se a mãe aparecesse, ele estaria morto. Mas algo dentro dele não conseguia simplesmente ir embora. Aquele filhote ia morrer ali, sozinho, de fome, de sede ou pelas feridas. Carlos pensou nos próprios filhos. E se fosse um deles? E se alguém passasse e não ajudasse? "Tá bom, bichinho, vou te ajudar. Mas por favor não me morde", murmurou Carlos, aproximando-se devagar. O filhote rosnou baixinho, mais por medo que por ameaça. Carlos tirou a camisa, enrolou nas mãos para proteger dos dentes afiados e começou a trabalhar na armadilha. Era velha, provavelmente colocada ali por caçadores ilegais anos atrás. Com paciência e cuidado, ele conseguiu forçar o mecanismo até abrir. O filhote saiu cambaleando, a pata ferida mal tocava no chão. Carlos rasgou um pedaço da própria camisa e improvisou um curativo. O animal deixou como se entendesse que aquele homem estava ali para ajudar. Quando terminou, Carlos se afastou e ficou observando. O filhote tentou andar, mas não conseguia ir muito longe.
estava fraco demais. Droga, pensou Carlos. Não posso deixar ele aqui. Sem pensar muito, pegou o filhote no colo. O animal era pesado, devia ter uns 3 meses de idade, mas Carlos era forte. Foi nesse momento que ele ouviu o rugido. Um rugido profundo, grave, que fez as folhas das árvores tremerem. A mãe. Carlos olhou para os lados, o pânico tomando conta. Viu os olhos dela primeiro, 2 círculos amarelos brilhando entre os arbustos fixos nele. A onça adulta era enorme, devia pesar uns 100 quilos de puro músculo e força. Carlos fez a única coisa que sua intuição mandou. Abaixou-se devagar, colocou o filhote no chão e recuou 3 passos, as mãos levantadas. É seu bebê, moça. Tá aqui, soltinho. Só tirei ele da armadilha. Juro por Deus. A onça saiu da vegetação. Cada movimento era pura elegância e poder. Carlos nunca tinha sentido tanto medo na vida. A fêmea se aproximou do filhote, cheirou-o inteiro, verificou a pata enfaixada. O filhote miou baixinho, esfregando a cabeça na mãe. E então aconteceu algo extraordinário. A onça olhou para Carlos, não com raiva ou ameaça. Era um olhar diferente, quase humano. Um olhar de reconhecimento, de entendimento. Ela bufou uma vez, pegou o filhote delicadamente pela nuca e começou a se afastar. Mas antes de desaparecer na mata, virou-se mais uma vez, como se estivesse dizendo obrigada. Carlos ficou ali parado por uns 10 minutos, tremendo inteiro, processando o que tinha acabado de acontecer. Então caiu sentado no chão e começou a rir. Rir de nervoso, de alívio, de pura incredulidade. Ele voltou para casa de mãos vazias naquele dia. Quando a esposa perguntou cadê a caça, Carlos contou tudo. Ela achou que ele tinha batido a cabeça, mas algo no olhar dele a fez acreditar. Nos dias seguintes, Carlos não conseguia parar de pensar no que aconteceu. Voltou à fazenda com energia renovada, mas algo tinha mudado dentro dele. Decidiu plantar hortaliças para vender na cidade, ao invés de depender só da caça. Procurou ajuda de agrônomos da prefeitura, aprendeu novas técnicas. 3 meses depois, no final de tarde, Carlos estava fechando o galinheiro quando ouviu os cachorros da fazenda latirem feito loucos. Pegou a lanterna e foi ver o que era. E quase caiu para trás. Lá, na beirada da mata, estava a onça, a mesma. Ele reconheceu as marcas do pelo. Ao lado dela, o filhote, agora bem maior, a pata completamente curada. Os 2 ficaram ali por alguns segundos, apenas olhando para Carlos. Então se viraram e desapareceram na escuridão. Desde aquele dia, Carlos nunca mais caçou. Virou um defensor ferrenho da floresta, denunciou armadilhas ilegais, ajudou a criar uma reserva ambiental na região. Seus filhos cresceram ouvindo a história do dia em que o pai salvou uma onça e ganhou o respeito da floresta. Dizem por ali que, às vezes, quando Carlos caminha perto da mata ao entardecer, pode-se ouvir um rugido ao longe. Não de ameaça, mas de saudação. Um lembrete de que a natureza nunca esquece a bondade. Carlos entrou na selva naquele dia para tirar uma vida, mas acabou salvando uma, e no processo mudou a própria vida para sempre. Porque às vezes as maiores caçadas não são sobre o que conseguimos matar, mas sobre o que escolhemos preservar. E você já parou para pensar quantas vidas poderiam ser diferentes se fizéssemos uma escolha diferente num momento crucial? A história de Carlos nos mostra que a compaixão não tem limites, não escolhe espécies, não calcula riscos. Ela simplesmente age. Naquela clareira perdida na selva, um homem simples provou que coragem não é só sobre enfrentar o perigo. É sobre fazer o certo mesmo quando seria mais fácil virar as costas. É sobre ouvir o coração quando a cabeça diz para ir embora. A selva guarda muitos segredos, mas o maior deles talvez seja este: quando respeitamos a vida em todas as suas formas, algo mágico acontece. Criamos conexões que transcendem palavras, que atravessam barreiras entre espécies, que nos lembram que somos todos parte da mesma teia. Carlos nunca ganhou prêmios ou reconhecimento. Não ficou famoso nem rico,
Mas toda noite, quando deita a cabeça no travesseiro, dorme em paz, sabendo que fez a diferença, que salvou uma vida quando poderia tê-la ignorado, que escolheu a compaixão quando a necessidade gritava por praticidade. E essa, meus amigos, é uma caçada que vale muito mais do que qualquer troféu.